Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Antônio Jair, sou bacharel em administração, especialista em gestão pública e também sou licenciado em História. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a administração do século XXI. Vamos ver um pouco sobre a evolução da administração lá do surgimento em 1903, quando ela começou a ter um caráter científico, estou falando do surgimento da administração científica, até os dias de hoje, sendo que ela foi evoluindo com o passar que a humanidade também evoluía, essa ciência, assim como as outras, foi evoluindo com novas pesquisas, novos conhecimentos que foram complementando ou até mesmo invalidando conhecimentos anteriores. O importante é vocês saberem que a administração ela existe desde que a humanidade existe. Vou até deixar uma dica de filme para vocês. Assistam A Guerra do Fogo. Ele é um filme de 1981, ambientado na pré-história, e ele mostra exatamente essa contextualização da evolução de grupos humanos e a interação dele com o fogo. E lá a gente vê que para criar, para surgir o fogo, para conservar, tem todo um processo de gestão dos insumos e até mesmo do processo. Então a administração ela foi só evoluindo até chegar à administração que nós temos hoje. E hoje em dia, um dos maiores desafios da administração do século XXI é exatamente conviver nessa fronteira de revolução que a gente está vivenciando. Essa revolução ela acontece na educação, na economia, no modo de ser, pensar, agir e se expressar das pessoas. E sendo a administração a ciência que trabalha com as pessoas, é impossível não ser impactado por todas essas mudanças. Então, hoje, para nós, enquanto administrador, para a própria ciência, é impactante, é desafiador conviver com as transformações que estão acontecendo de modo tão acelerado como elas acontecem hoje. E outro desafio para a administração do século XXI é conviver com essas gerações de pessoas diferentes que nós temos. Para vocês terem uma ideia, hoje nós convivemos com 5 gerações diferentes de pessoas. Nós temos os baby boomers, que são pessoas nascidas lá em 1945, sendo que ainda existem pessoas dessa época que estão ativas, mesmo aposentadas ou não, mas que estão ativas e fazem parte de uma organização, de uma empresa. Temos a geração X, que são pessoas nascidas a partir de 1965, geração Y, a partir de 1980, geração Z, a partir de 1995, e temos a geração Alpha, que é a mais nova, que é a partir de 2010. Então, muitas vezes você pode no seu dia a dia, no seu contexto pessoal ou profissional, ter que conviver com pessoas de gerações diferentes. E essas pessoas elas exigem um olhar diferente, exigem uma orientação diferente, tanto enquanto pertencente à nossa equipe, enquanto a relação administrador-colaborador, enquanto a relação administrador de uma empresa e possível cliente. Então, um dos maiores desafios para a administração hoje é conviver com essas gerações diferentes. Outra coisa que vem nos desafiar, enquanto administrador, é conviver, aprender e se adaptar às mudanças tecnológicas que nós temos hoje. Tanto no processo de trazer essas transformações para melhorar os nossos processos, até mesmo na questão de saber que essas mudanças tecnológicas elas podem impactar, inclusive, o nosso dia a dia profissional enquanto a relação com os nossos colaboradores, tendo em vista que o crescimento da tecnologia ele pode trazer a automação de alguns processos e isso pode, inclusive, acarretar na demissão, na substituição ou até mesmo na contratação de novos colaboradores para executar determinadas funções. Então, o salto tecnológico hoje ele é muito grande, ele é muito presente e a administração, sendo a ciência que muitas vezes, na maioria das vezes, precisa se relacionar com essas mudanças tecnológicas, ela precisa estar preparada para o que está surgindo, para o que está chegando aí, para aprimorar os nossos processos ou até mesmo para facilitar a produção do conhecimento, a produção de serviços, a produção de produtos, entre outras coisas. A tecnologia ela hoje é praticamente um caminho sem volta, então não dá para o administrador do século XXI fechar os olhos para isso. Outra mudança que nós temos aí bastante impactante são as próprias relações demográficas, principalmente no quesito de faixa etária. Então hoje a população está vivendo mais, nós temos aí
um grupo de idosos muito grande, e essas pessoas elas permanecem ativas. Essas pessoas hoje ainda estão inseridas no mercado de trabalho ou estão buscando aí uma inserção. E a administração, o gestor, ele precisa ter todo um jogo de cintura, todo um conjunto de métodos, de técnicas para estar aí absorvendo e até mesmo desenvolvendo essas pessoas dentro de sua equipe. Outra mudança impactante, no caso, a terceira mudança que o Fórum Mundial da Economia apresentou para a gente, essas três mudanças, que é a demográfica, que eu já falei, as tecnológicas e agora a mercadológica. Então, existe uma transformação muito grande na questão do mercado. A principal dela é em relação aos nossos colaboradores. Hoje existe a questão da gig economy, que é a economia do bico. Algumas pessoas, alguns colaboradores, eles tendem a não querer mais um emprego fixo, eles tendem a não querer ficar vinculado a apenas uma empresa. Eles podem querer trabalhar em mais de uma empresa. O gestor, dependendo de como é a disponibilidade de uma determinada mão de obra, em uma determinada área, ele precisa ter consciência, ele precisa ter noção de que talvez ele em algum momento vai trabalhar com isso, de pessoas que estão ali vinculadas a mais de uma empresa. Até mesmo hoje a contratação intermitente, ela permite isso, que o colaborador ele tenha uma carga horária mais flexível, uma jornada mais flexível. Então as pessoas elas podem estar trabalhando aí com projetos diferentes, empresas diferentes, e dependendo de como é a nossa necessidade, como é a disponibilidade de mão de obra nessa área, nós, enquanto administradores, vamos ter que procurar a melhor estratégia de estar trabalhando nesse contexto. Ainda no contexto das mudanças mercadológicas, nós temos ainda a questão da soft economy. As pessoas hoje, elas tendem, muitos profissionais, eles tendem a trabalhar somente com aquilo que realmente lhe dá prazer, que a soft economy ela pode ser até chamada de economia do coração. Então as pessoas hoje, desculpa, elas têm alternativas de trabalho. Nós temos aí pessoas que deixam trabalhos em grandes organizações, em grandes corporações, para estar investindo em algo que lhe dá mais prazer. Então, o dinheiro hoje, o salário, ele não é um motivo suficiente para estar retendo um talento. Hoje, a retenção de talentos ela é muito desafiadora também para a administração. Tanto é que muita gente hoje abandona o trabalho para estar investindo em trabalhos na internet, em trabalhos que você pode realizar através da tecnologia mobile, entre outras. Então, a administração hoje ela tem que se relacionar com essas mudanças, com esses contextos. Outra coisa que vem a desafiar muito o papel do administrador dentro da organização que ele está vinculado é a questão do Big Data, que é a grande produção de dados, a grande velocidade com que esses dados têm que circular no processo de trabalho. Então, hoje, você está armazenando, está buscando esses dados para se converter em informação, para você gerir, é também um desafio. Há outro desafio que a administração do século XXI está tendo é a questão da indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial, onde as empresas elas estão mais tecnológicas, elas estão mais voltadas para a geração de valor, para agregar serviços a mais ao seu produto, ao seu serviço, para estar, de certa forma, realmente cativando e mantendo fiel o seu cliente. Então, hoje em dia, você se adaptar a toda essa questão da indústria 4.0, do Big Data, é algo extremamente importante para você conseguir, de fato, executar o papel de administrador bem. Então, pessoal, a gente fica por aqui e na próxima aula a gente vai se aprofundar mais ainda nesse conteúdo. Até mais.